Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer e honra que eu inauguro aqui o evento de hoje, que trata de uma política afirmativa que não é só da escola, mas também dos núcleos, da Defensoria enquanto instituição e de todos que compõem essa nobre instituição que eu tenho orgulho também de fazer parte. E por falar em orgulho, hoje é um dia do orgulho gay, hoje é um dia do orgulho negro, hoje é um dia do orgulho do movimento feminista e eu também tenho orgulho de fazer parte dessa instituição, como eu disse, de dividir essa direção da escola com o Peter, de dividir a escola com as servidoras Clarissa e Érica do setor pedagógico, que também nos ajudaram e foram fundamentais para esse ato de direção 68, que trata dessa política afirmativa. O orgulho de ter como colegas o Vinícius, a Isadora, pelo núcleo da diversidade. O orgulho de ser colega também da Nálida e da Paula, do núcleo de defesa da mulher. Enfim, é um dia para nós celebrarmos esse importante avanço que nós conseguimos com esse esforço em conjunto em prol dessa política afirmativa que busca dar justamente voz a esses grupos que muitas vezes sofrem ainda com preconceitos e discriminações indevidas e vedadas pela Constituição. Quando falamos da Constituição Federal, o artigo 3º, inciso 4, já determina que nós devemos promover, enquanto objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, o bem de todos sem qualquer tipo de preconceito e discriminação. E para isso que as ações afirmativas servem, justamente para que esse objetivo geral previsto pelo Constituinte desde 88 seja cada vez mais uma realidade. Dessa forma, temos como uma verdadeira missão, eu diria, enquanto membro de uma família, enquanto pai de filhos que devemos educar justamente nesse sentido, como defensor público, como coordenadores de núcleos, como direção da EDEP e, enfim, seja como cidadão, seja como profissional, nós temos esse dever de nos posicionar de forma bastante firme, né? E é por esse motivo que se diz muito que não basta não ser racista, mas temos que ser antirracistas. É por esse motivo que não basta não ser preconceituoso em relação às mulheres, mas ser feminista. Enfim, eu vejo que nos últimos anos o silêncio e a inércia de todas as pessoas custou caro. E cada vez mais é necessário que nós nos posicionemos de forma firme, como no dia de hoje, nessa ação afirmativa que justamente busca fazer valer essa nossa missão enquanto cidadão e profissional, para que cada vez mais estejamos livres desse tipo de preconceito, desse tipo de discriminação que não é mais tolerado, seja pela sociedade brasileira, seja no mundo como um todo. Então, nesse sentido, eu queria agradecer o empenho de todos, agradecer a contribuição de cada um aqui presente, que teve participação direta ou indireta nesse ato de direção 68, que simboliza não só essa política afirmativa, como essa união de todos nós em favor desse desiderato do Constituinte. Então, eu agradeço, desejo um ótimo evento a todos vocês, tenho uma honra e um orgulho de fazer parte disso no dia de hoje, e passo a palavra para o Florisvaldo, defensor-geral da Defensoria Pública de São Paulo, para também abrir comigo esse evento. E, na sequência, o Peter, faço questão de que ele conduza esse debate, já que ele teve um papel fundamental nessa articulação toda, e vai mediar o evento de hoje. Então, por favor, Florisvaldo, fique à vontade para falar e abrir esse evento comigo, por favor. Obrigado, Guilherme. Me ouve? Acho que sim, né? Bom, boa tarde, então, a todas e a todos. Quero aqui já iniciar saudando justamente o diretor da IDEP, o Dr. Guilherme Pitina, e na sua pessoa, toda a equipe da escola, que é o diretor assistente, o Peter, os servidores também que nos acompanham aqui, os colegas e os colegas dos núcleos especializados, e especialmente também dar as boas-vindas e cumprimentar as nossas expositoras, tanto a Vilma Reis, como também a Cecília Barreto de Almeida, e, claro, também todos que nos acompanham, inclusive, pelo canal do YouTube. Então, quero rapidamente aqui,
Guilherme, parabenizar a escola e também os colegas dos núcleos diretamente envolvidos pela elaboração e o início, principalmente, dessa política de promoção efetiva da diversidade no âmbito da Defensoria Pública, especificamente na escola, pois acho que ela traz a ideia de se buscar cada vez mais, nos eventos em geral, promovidos, claro, e apoiados pela escola, produzir uma maior representatividade, tanto de gênero como de raça, na composição das mesas. Acho que essa ideia ela fortalecerá aí sobremaneira essa representatividade num espaço institucional dos mais sensíveis, justamente pela natureza da escola, que tem a capilaridade e o papel aí para consolidar e disseminar o conhecimento interno no âmbito da Defensoria Pública. Eu não vou me alongar mais, Guilherme, mas reforço aqui nossas felicitações à escola. Tenho convicção que as medidas adotadas elas vão surtir um efeito dentro do propósito apresentado na política. Quero deixar aqui, então, já um abraço a todos vocês, desejar um excelente evento e retorno já a palavra ao nosso cerimonial. Desculpando, eu tenho um outro compromisso que estava previamente agendado para as 18 horas, então, infelizmente, vou ter que deixá-los aqui por volta desse horário, mas eu vou acompanhar aqui as primeiras falas também com entusiasmo. Um abraço, Guilherme, e retorno a palavra ao cerimonial. Muito obrigado, professor Isvaldo, pelo seu apoio desde o início dessa direção e pelas palavras que nos deixam orgulhosos também e com a certeza de que estamos no caminho certo. Então, sem mais atrasos, Peter, por favor, fique à vontade para conduzir o evento e muito obrigado por fazer essa parceria comigo na direção desde agosto e fazer desse avanço uma realidade no dia de hoje, que a gente desde o começo ficou muito feliz, né, que tinha nosso projeto nesse sentido, e hoje estamos dando o start formal e inaugural aí. Muito obrigado, um grande abraço, bom evento a todos. Olá, boa tarde a todas e a todos. Faço desde logo minhas as palavras do Guilherme, com quem eu tenho essa satisfação de compor a direção da escola, né? E agradecer a participação do nosso defensor público geral, Florisvaldo, nesse evento que é tão importante, com certeza não só para a escola, mas para a própria instituição. A ideia hoje é de nós lançarmos essa política de promoção da diversidade no âmbito da escola, trazer esse evento com dois momentos distintos. Um primeiro momento em que nós pretendemos mostrar, a partir de algumas falas, uma parte da trajetória que impulsionou e deu origem a essa política. É lógico que essa trajetória ela é muito maior do que esse recorte que nós vamos fazer aqui. Ela vem, sem dúvida nenhuma, por força de todas as pessoas e de todos os movimentos que lutam historicamente pela promoção da diversidade, pela realização da igualdade, pelo combate à discriminação e ao preconceito. Mas nós temos uma história mais recente, institucional, e que é importante que ela seja dita, porque ela mostra a propulsão das provocações dos movimentos na criação e na condução de políticas públicas. Isso é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma, vocês vão ver que esse movimento ele trouxe para nós, eu e o Guilherme, nós começamos na direção agora no meio do ano, e quando nós nos deparamos com esse cenário, nós tivemos toda a energia e tivemos a convicção de que isso era preciso avançar e que nós precisaríamos fazer isso o mais rápido possível, da forma mais ampla possível, e acredito que conseguimos atingir esse objetivo principal, obviamente não sozinhos, mas com a participação de muitas pessoas, muitas mãos, parte delas que vai agora também conversar com vocês. Então, nós faremos essa primeira trajetória e, num segundo momento, contaremos com duas palestrantes que vão participar dessa aula pública, essa aula magna sobre o tema da representatividade, em especial da representatividade no sistema de justiça. Antes da gente dar início efetivo a esse evento, eu gostaria só de lembrar os participantes e as participantes que nos acompanham pelo YouTube, que durante o evento será disponibilizado no chat um link que vocês deverão preencher para obter o certificado de participação, tá bom? Então, esse link ele vai ser encaminhado aí no chat, em que vocês já estão interagindo, e aí basta o preenchimento, vocês receberão por e-mail o certificado de participação, tá bom?
Então, nesse primeiro momento, nós contaremos com as falas das colegas defensoras públicas Yasmin Oliveira Mercadante Pestana e Vanessa Alves Vieira, ambas membros do Coletivo de Mulheres Defensoras Públicas de São Paulo e também ambas membros integrantes do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Em seguida, nós contaremos com a fala da coordenadora auxiliar do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, Análida Coelho Monte, e, por fim, a fala da coordenadora do Núcleo Especializado da Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial, Isadora Brandão Araújo da Silva. Logo após essas falas, eu apresentarei efetivamente os termos da nossa política, explicarei como que ela vai funcionar, como que ela conduzirá, ela será uma diretriz para os eventos organizados e apoiados pela Escola da Defensoria Pública a partir de agora. E aí, num segundo momento, nós contaremos, então, com a nossa aula pública. Sem maiores delongas, eu passo a palavra a Yasmin para a exposição do início dessa trajetória mais recente que originou a política. Yasmin, com a palavra, boa tarde. Boa tarde, Peter. Boa tarde a todas e todos. Acho que estão me ouvindo, né? Eu agradeço, né, ao convite da IDEP, em nome do Coletivo de Mulheres Defensoras Públicas. Hoje aqui, como o Peter falou, a minha missão e da Vanessa é trazer um breve histórico aí de como que o coletivo participou desse fomento a essa política institucional. E eu vou trazer um pouco disso, né, uma fala bem introdutória. Então, inicialmente, é preciso dizer, né, que o Coletivo de Mulheres Defensoras Públicas ele é um grupo heterogêneo, formado por várias defensoras que se uniram muito, até por meio das mídias digitais, para problematizar e impulsionar os debates relacionados à igualdade de gênero e raça na instituição. Então, por isso, mais uma vez, né, com grande satisfação que a gente recebeu o convite aqui para participar desse evento que inaugura uma nova política institucional de promoção da diversidade em eventos apoiados pela Escola da Defensoria Pública de São Paulo. A mobilização do coletivo para buscar maior diversidade e representatividade na defensoria, ela não é de hoje. Ela teve início em 2017. Desde então, o coletivo ele já realizou diversas ações. Posso dizer aqui, né? Nós já problematizamos a participação de mulheres, a falta, né, da participação de mulheres nas instâncias deliberativas da defensoria, como no Conselho Superior. Já promovemos também reflexões sobre condutas machistas nos momentos de falas realizadas por mulheres em espaços decisórios da defensoria. Também já atuamos para combater o preconceito e limitações ao gozo da licença maternidade das defensoras. Também já nos mobilizamos para elaborar notas e questionar, né, os efeitos do machismo e racismo dentro e fora da instituição. E nesse último período, durante a pandemia, nós nos organizamos para denunciar a falta de representatividade nos eventos realizados pela defensoria. Então, é nesse caldo, né, que a nossa mobilização em torno do tema da representatividade nos eventos da Defensoria Pública, ela vai surgir a partir do seguinte questionamento. Qual a imagem uma instituição busca passar se, e em um evento celebrativo de seus 14 anos, não estão presentes as mulheres que fizeram parte da história da instituição? Não estão presentes as pessoas negras que compõem a Defensoria? E foi, então, a partir desse incômodo provocado após um evento realizado pela ouvidoria, em que a única mulher presente não pertencia ao quadro da Defensoria, que nós oficiamos a Escola da Defensoria Pública para que fosse avaliada a possibilidade da criação de métodos e mecanismos voltados para garantir fiscalização da equidade de gênero, raça e etnia em seus eventos, seminários e em todo espaço formativo apoiado pela EDEP. É preciso dizer também que nós nos inspiramos em iniciativas semelhantes de outras instituições, como a implementada pela Faculdade de Direito da USP, que possivelmente, né, a Cecília abordará.
Então, também provocadas pela falta de mulheres, e aqui ressaltamos o uso da palavra mulheres em todo o potencial que a diversidade pode trazer, ou seja, mulheres trans, lésbicas, indígenas, negras. Então, também provocadas pela falta de mulheres, realizamos um ciclo de eventos que está no nosso canal de YouTube. Um dos eventos foi realizado justamente para debater o tema da representatividade nos espaços acadêmicos e institucionais, como nós iremos tratar hoje. A Vanessa, com quem eu estou dividindo essa mensagem aqui do coletivo, ela vai falar um pouquinho mais agora sobre o ciclo e quais foram assim, nossas impressões sobre esse ciclo que o coletivo promoveu após essa indignação, vamos dizer assim, da ausência das mulheres nos espaços de discussões e de formação da Defensoria Pública. Então, eu passo agora para a Vanessa complementar aqui minha fala. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que estão assistindo, e também agradecer, em nome do coletivo, o convite realizado pelas pessoas envolvidas na realização do evento, e pela indicação para representar, por meio da minha fala, o Coletivo de Mulheres Defensoras Públicas de São Paulo, iniciativa que muito me orgulha e estimula na atuação profissional e política, né? Então, como a Yasmin mencionou, recentemente... Achei que eu estava com a câmera aberta, aparentemente não, é isso? Está aberta, Vanessa, sua câmera, eu estou te vendo. Está aberta, né? Ah, tá certo. Bom, então, vou continuar. Então, como a Yasmin mencionou, agora no meio da pandemia, nós, justamente pelo acesso facilitado a esses canais digitais, o coletivo ele realizou um ciclo de debates e justamente para discutir esta questão da diversidade na Defensoria Pública. O objetivo desse ciclo de debates não foi apenas aprofundar o debate sobre algumas questões que nós entendemos relevantíssimas para os rumos institucionais da Defensoria Pública, mas foi justamente também para demonstrar na prática, com uma ação comprobatória, que existem mulheres pensando a carreira, que elas podem e querem falar mais sobre esses diversos temas, né? E a partir dessa perspectiva, que é a representatividade, ou seja, a possibilidade de falar, de debater, de influir, de intervir nos rumos institucionais e políticos, que ela se realiza de forma material, né? Falar sobre as diferenças que marcam as mulheres é importante, porém a representatividade efetiva implica poder falar e ter a fala considerada sobre qualquer assunto. As mulheres, elas não querem falar apenas sobre os assuntos que na maioria das vezes lhes são direcionados, como, por exemplo, violência doméstica, feminismo, ou então sobre as suas identidades, os marcadores que carregam, como, por exemplo, as falas sobre racismo, orientação sexual, etc. As mulheres querem participar das discussões sobre os mais variados assuntos, porque são complexas e possuem diversos interesses e possibilidade de efetivamente contribuir para esses vários debates. Nesse ciclo de debates que o coletivo realizou, nós percebemos que, além de convidar as mulheres, é preciso uma efetiva política de incentivo e acolhimento dessas mulheres, né? Como exemplo, nós podemos mencionar uma convidada para esse ciclo, que ela tinha um filho recém-nascido e, por isso, ela iria ter que se ausentar em alguns momentos do evento. E, mesmo assim, nós optamos por manter o convite e escolhemos adequar o evento às suas condições, porque é preciso entender que as mulheres, em razão da estrutura patriarcal e racista, elas possuem barreiras para participar dos eventos, dos espaços públicos,
de modo que é insuficiente um mero convite, é preciso dar condições reais para que essas mulheres participem. Percebemos também que convidar as mulheres para participar de eventos não significa chamar sempre as mesmas mulheres de forma protocolar, como muitas vezes nós observamos, né? É preciso diversificar e dar oportunidade para aquelas que ficam muitas vezes invisibilizadas, seja em razão do racismo, seja porque não possuem a retórica masculina dominante, seja porque não conseguem estar tão presentes nos espaços públicos, ou em razão de qualquer outro fator impeditivo ou qualquer outro preconceito ou discriminação. Somente desse modo nós conseguimos romper com uma engrenagem que persiste em manter um padrão excludente, um padrão racista, um padrão machista. É por essas razões que o coletivo vê com bons olhos a presteza com que a iniciativa foi adotada pela Escola da Defensoria Pública e fica muito feliz com esse ato da direção que, no meio da pandemia, não apenas cria percentuais para garantir uma maior representatividade e diversidade nos eventos apoiados pela EDEP, mas busca incentivar essa participação até mesmo pela formação de um banco de sugestões de participantes, né? Justamente para aquelas iniciativas que muitas vezes as pessoas não se recordam, não lembram, não pensam em nomes que contemplem essa diversidade de raça, gênero, orientação sexual, etnia. Ansiamos que a nova política, ela promova realmente debates mais diversificados, potencializando as discussões na Defensoria Pública e dando espaço às novas vozes que têm muito a contribuir. É o que almeja o coletivo de defensoras públicas. E, desde já, agradecemos pela iniciativa adotada pela Escola da Defensoria e permanecemos sempre à disposição para contribuir no processo de efetivação dessa política. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa e Yasmin, pelas falas, pelo esse início de apresentação dessa trajetória e especialmente pelo trabalho feito pelo coletivo de mulheres defensoras que tem conseguido tantos resultados positivos. E aí eu já passo a palavra para a Nálida para fazer as suas considerações, na medida em que, no momento em que chega essa representação do coletivo para a escola, isso ainda na gestão passada do colega Rafael Strano e da colega Carolina Bedix, e eles imediatamente já solicitam o apoio dos núcleos, tanto do NUDEM quanto do NUDIR, para que a gente pudesse, enquanto escola, pensar nessa forma mais ampla, mais qualificada de uma política de promoção das diversidades, e ambos os núcleos prontamente já respondem, já apresentam uma manifestação extremamente qualificada, extremamente robusta, com aspectos que precisariam ser contemplados na visão de cada um deles, de cada um dos núcleos, para que essa política pudesse ser feita. Então, Nálida, muita boa tarde, obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos e todas. Queria inicialmente cumprimentar todo mundo que está acompanhando esse debate, que para a gente é tão importante. Queria aproveitar para cumprimentar o Florisaldo, defensor público geral, que está aqui na mesa e acompanhando ainda o evento. Cumprimentar a EDEP, o Guilherme e o Peter, que sempre são tão parceiros, e Daniel, Fernando e Andréa, que fazem tudo acontecerem, né? Também da EDEP, cumprimentar a Isadora, do NUDI, e Vinícius, pela parceria constante, não só nesse evento, mas nessa política, mas em outros eventos. Dizer, né, que semana passada a gente publicou uma cartilha sobre saúde da mulher negra, também em parceria com a EDEP e com o NUDI. Queria cumprimentar e agradecer também Cecília e Vilma, por doarem o tempo delas para estarem hoje aqui com a gente, né, nesse momento de felicidade, nesse momento de alegria em que a gente lança essa política que é muito importante para a Defensoria. Cumprimentar também as pessoas da coletiva aqui, na presença de Yasmin e de Vanessa, que foi um grupo muito importante, né, o Coletivo de Mulheres de São Paulo, porque nos mostra que esse debate sobre gênero, o debate sobre raça, ele não tem que estar necessariamente concentrado nos núcleos,
ele é um debate que tem que ser feito sob a responsabilidade de toda a carreira. Queria dizer que, de um modo geral, muito rapidamente, sobre a importância dessa política, que, analisando, até como o Peter falou, resgatou um pouquinho da trajetória, né, de como foi, como a gente chegou no lançamento dessa política, na construção dessa política, dizer que eu cheguei a analisar alguns dados em relação a mulheres e ciência e pesquisa, e consegui verificar, por meio de pesquisas do IPEA, que nós, mulheres, somos 54% de pessoas, né, que fazem doutorado, segundo essa pesquisa do IPEA, e 70% das pessoas que são responsáveis pela produção acadêmica no Brasil. E ainda assim a gente enfrenta essa realidade de subrepresentação, né, em eventos, de um modo geral. E que políticas como essa escancaram fatos importantes, fatos relevantes. O primeiro é que o processo de produção de conhecimento, ele não é um processo neutro, ele é um processo político, né? Conforme já nos mostra Patrícia Hill Collins, e aqui no Brasil, por exemplo, Djamila Ribeiro, quando ela reclama, né, o seu lugar de fala, como a necessidade de romper com processos de autorização discursiva. E denuncia também que o processo de produção de conhecimento também repete, né, repete ou reproduz as hierarquias sociais. Deu certo? Vocês conseguem me ouvir? Agora sim, ótimo. Show de bola. Cortou um pouquinho, mas agora estamos te vendo. Ou então, coisas que acontecem, né? Então, eu estava falando sobre a importância disso, de que esses processos, né, de produção de conhecimento, eles são processos políticos também, e que, como Vanessa também já falou na fala dela, acho que essa política, ela é importante porque ela mostra, né, que mulheres, que pessoas negras não estão aqui para falar só de gênero, para falar só de raça, e nem para falar só no mês da consciência negra, que é o mês que a gente está, nem nos 21 dias pelo fim da violência contra as mulheres, que esses assuntos eles têm que ser debatidos durante todo o ano na Defensoria Pública, e essa perspectiva de raça e essa perspectiva de gênero, ela também tem que servir para direcionar o debate sobre todo e qualquer tema, e que isso, né, num país como o Brasil, que é autoritário, que é violento, que é patriarcal, e que é racista, não é uma escolha, né? É uma necessidade, e uma necessidade urgente, porque a nossa vida, né, principalmente a vida de pessoas negras, dependem disso. Tá aí João Alberto para provar que a gente não consegue ir no mercado e sair com vida do mercado. E, por fim, eu diria que esse debate também, e que o lançamento da política, ela tem um caráter responsabilizante, né? Porque, como diria Jurema Werneck, a era da inocência acabou e já foi tarde. Então, a gente está cansado de uma branquitude que ora é culpada e ora é desresponsabilizada, né? Que goza de privilégios como se fossem direitos. Então, o comprometimento com o antirracismo é um processo pedagógico que é permanente, que é contínuo e que exige de nós uma postura ativa, né? Então, a gente está cansado de discursos de não conhecemos pessoas negras, não conhecemos mulheres negras. Esse processo pedagógico, ele exige de nós uma postura ativa nesse sentido. Nós, se essas pessoas, por causa do racismo estrutural, não são publicadas, né, não são conhecidas, nós temos que nos proporcionar a conhecer essas pessoas, porque o racismo estrutural, ele nunca pode ser um conceito que deve ser utilizado de forma desresponsabilizante, muito pelo contrário. Então, acho que são um pouquinho da minha contribuição, e aí a gente fica aí disponível para ouvir Vilma, para ouvir Cecília e para ouvir Isadora. Obrigada. Obrigado, Nálida, pela sua participação. E eu já passo de pronto a palavra à Isadora para apresentar também um pouco das contribuições tão importantes que foram feitas pelo NUDIR para a construção dessa política. Oi, Isadora, boa tarde. Olá, Peter, boa tarde. Bom, queria cumprimentar quem está assistindo, quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Cumprimentar também o Defensor Público Geral,
cumprimentá-lo, cumprimentar Guilherme, que chegaram, né, assumiram recentemente a diretoria da EDEP com muita energia, né, e vontade de ousar, né, de contribuir para a modificação das nossas estruturas institucionais. Acho muito importante, muito salutar que vocês tenham assumido desde o início essa postura inovadora, essa postura corajosa. Quero cumprimentar a Yasmin e Vanessa, que são companheiras de longa data de defensoria e fora da defensoria, e parabenizar todo o coletivo de mulheres defensoras públicas de São Paulo por terem promovido, provocado, né, num passado recente essa discussão, mas por todo o conjunto de reflexões que tem trazido para a carreira, né? Quero cumprimentar a Nálida e Paula, que exercem a coordenação do NUDEM, e, de fato, tem sido muito, muito profícuo, muito produtivo, tem sido muito interessante a gente aproximar cada vez mais a atuação dos dois núcleos, entendendo a necessidade da gente pensar a agenda de direitos humanos na instituição de uma maneira transversal, entendendo a necessidade da gente romper com uma prática de direitos humanos que pensa gênero e raça em caixinhas separadas, numa dinâmica de exclusão recíproca. A gente tem, como Nálida mencionou, a questão do lançamento da cartilha sobre saúde das mulheres negras. Temos outros projetos aí engavetados não, né, digamos, sendo gestados, e que a gente espera poder concretizar para trazer cada vez mais uma perspectiva interseccional para a dimensão de direitos humanos da Defensoria, para a sua prática de direitos humanos, para que a gente consiga cada vez mais, de fato, garantir que sujeitos afetados pela confluência de diversos sistemas opressivos, como é o caso, por exemplo, das mulheres negras, das mulheres trans, né, não sejam invisibilizados e negligenciados dentro da linguagem e das práticas de direitos humanos. Quero cumprimentar também toda a equipe da EDEP, né, que oferece aí todo o apoio essencial, fundamental, para que essas nossas iniciativas possam acontecer. Então, Andréia, Daniel, Fernando. Cumprimentar Vilma e Cecília, né, um prazer imenso tê-las aqui conosco nesse dia de celebração. A nossa participação via NUDI, né, na construção dessa política, se deu muito pensando o viés, né, de grupos, né, da população negra, indígena e LGBTQIA+. Nós sabemos que os eventos promovidos e patrocinados pela Escola da Defensoria, eles têm um papel duplo de garantir a educação em direitos humanos, principalmente para o público que é assistido da Defensoria, mas também tem um papel de capacitação interna, de promover a capacitação interna, de contribuir com a bagagem, né, de formação de defensores, de agentes, de servidores. Então, a EDEP ela tem um papel muito importante, né, para conformar, né, as nossas leituras, né, as nossas perspectivas de direitos humanos. Então, é muito importante que esses eventos garantam, de fato, toda a diversidade, né, que está presente na nossa sociedade, uma sociedade plurirracial, uma sociedade pluricultural, uma sociedade multiétnica. Então, é essencial que a representação, né, ou melhor, que a participação desses diversos grupos esteja garantida nesses eventos, para que a gente possa ter uma abordagem mais ampla, mais plural, mais democrática, mais representativa das diversas temáticas de direitos humanos que envolvem a atuação da Defensoria. A gente entende que esse tipo de iniciativa, de ação afirmativa, ela contribui para que a gente possa cada vez mais se deslocar de uma prática de direitos humanos que se coloca de maneira generalista, abstrata, universalista, mas que efetivamente, né, ela está tacitamente comprometida e balizada em vivências de violação de direitos humanos que são afetas às realidades de homens brancos, cisgêneros,
e heterossexuais. Então, deslocar esse locus enunciativo é fundamental para que a gente possa construir outras respostas originais, alternativas às tradicionais respostas que a gente tem oferecido para tratar das grandes, graves violações de direitos humanos que atravessam o nosso país, né? Então, a gente entende que é fundamental reconfigurar essa leitura de direitos humanos para que a gente possa estar mais próximos desse ideal de democratização e universalização do acesso à justiça. E também queria destacar, né, que esse tipo de iniciativa é essencial para que a gente possa, primeiro, né, como eu disse, né, ter mais condições de universalizar esse acesso à justiça. Segundo, esse tipo de ação afirmativa tem um efeito simbólico muito positivo, né, porque ela traz sujeitos, né, como mulheres, negros, indígenas, que historicamente têm sido infantilizados, tutelados, objetificados, silenciados, né, traz para a possibilidade desses sujeitos apresentarem narrativas autodefinidas a respeito de si próprios, das questões que afetam as suas comunidades e a sociedade de modo geral. Além de concretizarem também uma forma de justiça distributiva. Acho que essa política afirmativa ela também tem um efeito de justiça distributiva, porque ao permitir o acesso desses grupos a esses espaços de formulação de conhecimento, ela também contribui, né, para a distribuição de recursos, né, como recursos econômicos e principalmente para melhor distribuir o prestígio, né, acadêmico, que também tem sido alijado, digamos assim, desses grupos, né? Ou seja, que esses grupos têm tido dificuldade de acessar, e aí acredito que Cecília e Vilma poderão também aprofundar esse tema. E, por fim, a gente pensa também que essa iniciativa é muito importante para a gente, como forma de enfrentamento ao racismo institucional, né? A gente sabe que o racismo institucional permeia a atuação das instituições, ainda que ele não esteja evidente, né? A gente sabe que muitas vezes essas instituições funcionam a partir de uma linguagem aparentemente neutra, mas que acaba produzindo, né, mas acabam ofertando um serviço que oferece impactos desproporcionais para os diferentes grupos racializados, e a gente acredita que é preciso reconhecer, né, que o racismo institucional é um fato normal, diário do funcionamento das instituições, inclusive da Defensoria, né, e a partir desse reconhecimento promover políticas institucionais antirracistas concretas, né? Então, a gente acredita também que essa ação afirmativa também contribui para que a gente possa lidar com essa questão do racismo institucional, e ela tem a vantagem, né, de vir, né, de uma instância hierárquica como é a EDEP, né, que tem a capacidade, né, de implementar essa política para toda a instituição e de monitorar o seu processo de implementação. Então, é isso. Queria, então, mais uma vez, parabenizar todos os envolvidos e todas as envolvidas nessa construção e ressaltar, mais uma vez, a importância da auto-organização política, né, dos grupos oprimidos, das mulheres, aqui especificamente, para que a gente consiga ir movendo as nossas instituições, né, e para que a gente consiga ir transversalizando os debates de gênero, o debate racial. Então, é um pouco por aí, e ansiosa aqui para ouvir as próximas falas das nossas convidadas.